Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Quando nos colocamos no lugar do outro, algo mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e nasce a partir daí uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o parentesco de nossas almas. Somos uma só energia. Juntos formamos um imenso tecido de luz. E não existem as distâncias físicas. A física quântica já provou que é tudo uma ilusão. Estamos interligados por fios invisíveis que nos conectam ao Criador da vida. A minha tristeza contamina o bem-estar do meu vizinho, assim como a minha alegria entusiasma alguém do outro lado do mundo. É impossível ferir alguém sem ser ferido também? Lembre-se disso. O exercício diário da compaixão faz de nós seres humanos de primeira classe. Hoje teremos um relato impressionante, onde o nosso inscrito se viu em uma sinuca de bico com sua família, nas garras de um filho e uma mãe lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Rômulo Lourenço. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no interior do Paraná, no ano de 1995. Na época do relato, eu estava com 8 anos de idade e a minha mãe já era viúva. E aí decidiu arrumar um outro marido. Juntou os trapos com um cara granfino, que o povo chamava de gringo. Deus sabe lá o porquê que o povo chamava ele assim, GRP. Mas era gringo daqui, gringo dali. E esse cabra veio morar na nossa casa e trouxe de bandeja a mãe dele, que apelidamos de Dona Diaba. Esse apelido foi criado por mim e pelos meus irmãos. E logo vocês, os inscritos, vão entender perfeitamente o porquê desse apelido. Eu, GRP, tinha 2 irmãos mais novos do que eu. E quando a minha mãe disse que ia juntar os trapos com esse cabra e que ele ia vir morar com a gente, eu não gostei da história e meus irmãos gostaram menos ainda. Afinal, a gente tinha perdido nosso pai há algum tempo e não queríamos um estranho fazendo o papel de pai. Minha mãe disse que deveríamos aceitar o tal cabra de muito bom gosto. Afinal, a nossa vida iria mudar positivamente e íamos ter tudo do bom e do melhor. No mínimo, era o que o tal cabra prometia para ela, né, GRP? E detalhe, a minha mãe não sabia que a sogra viria de bandeja. Ela ficou sabendo somente no dia que o tal gringo se mudou para nossa casa, porque aí ele trouxe o presente de grego. A velha devia ter uns 100 anos de idade. Era sinistra. Eu sentia calafrio só de olhar para ela. Os meus irmãos tinham muito medo dela também. A princípio, o tal gringo nos tratou muito bem. Realmente encheu a nossa casa de comes e bebes, nos deu presentes, tratava minha mãe muito bem, GRP. E ele dizia trabalhar à noite. O que ele fazia? Só Deus é que sabe, porque eu, meus irmãos e a minha mãe não fazíamos a mínima ideia. Eu e os meus irmãos tínhamos que dormir no mesmo quarto que a Dona Diaba. E numa certa noite, eu vi a Dona Diaba pulando a janela. Achei aquilo estranho, mas fiquei na minha. E quando o dia amanheceu, ela pulou para dentro de casa pela janela e deitou-se na cama como se nada tivesse acontecido.
Eu não pensei duas vezes. Na primeira oportunidade, contei para minha mãe que a dona Diaba tinha saído pela janela e que depois voltara com os primeiros raios do sol. Minha mãe rateou comigo e disse que isso era coisa da minha imaginação. Aonde já se viu uma velha que tinha quase 100 anos de idade conseguir pular a janela? E pior, despular a janela para entrar novamente na casa e em seguida se deitar na cama para dormir? Eu disse para minha mãe que era exatamente isso que tinha acontecido e que eu estava falando a verdade para ela, mas a minha mãe não acreditou em mim. Foi aí que eu, na minha inocência de criança, pensei com os meus botões e resolvi criar um plano. Da próxima vez que a dona Diaba fizesse isso, eu ia chamar minha mãe na hora, para ela ver que a dona Diaba não estava ali no quarto. E assim eu fiz. Quando a dona Diaba novamente saiu pela janela durante a madrugada, eu fui chamar minha mãe, para ela ver que eu estava falando a verdade para ela. Só que, para o meu espanto, eu chamava a minha mãe, mas ela não acordava. Ela estava respirando o GRP, eu conferi, porém ela estava num sono profundo. Voltei para a cama e fiquei a pensar, será que minha mãe está dormindo mesmo? Ou ela está fingindo estar dormindo só para não uma encrenca com a dona Diaba? Com esse pensamento, eu larguei de mão. Decidi que eu não ia mais falar nada para minha mãe. Ela não acreditava em mim e eu é que não ia ficar acordada tentando provar para minha mãe que eu estava certo. 2 semanas depois que o tal gringo e a sua mãe se instalaram na nossa casa, o jogo virou. O tal gringo resolveu colocar as garras de fora. Ele passou a ser agressivo com a minha mãe, começou a bater nela, batia na gente também. E dizia para minha mãe que se a minha mãe sonhasse em mandar ele e a mãe dele embora, ele mataria todos nós. Com tudo isso, a nossa vida virou um inferno. Não podíamos nem sair de casa. A velha dona Diaba era ainda pior que o filho. Muitas vezes, ela dizia para minha mãe que a gente não servia nem para caça e fazia perguntas estranhas para minha mãe. Certa vez, ela perguntou se a minha mãe não tinha alguma parente que tinha criança recém-nascida. E a minha mãe dizia que não. E quando minha mãe questionava o porquê que ela estava fazendo essa pergunta, ela só dizia que gostava de crianças pequenas. Num certo dia, a dona Diaba saiu com a minha mãe para ir no mercadinho. Como eu disse acima, GRP, vivíamos trancados. Somente minha mãe podia sair para ir em alguns lugares, se estivesse acompanhada da dona Diaba ou do tal gringo. Assim que a minha mãe e a dona Diaba saíram, o meu padrinho chegou na nossa casa. Como não tínhamos a chave, estávamos trancados. Então, não poderíamos abrir a porta para ele. Resolvi conversar com ele pela janela. Ele queria saber o que estava acontecendo na minha casa e por que a gente andava sumidos. Esse meu padrinho é irmão do meu pai, GRP. Sendo assim, ele era meu tio padrinho. Eu, sem pensar duas vezes, contei para ele tudo o que estava acontecendo. Meu tio padrinho ficou surpreso e, ao mesmo tempo, com muita raiva, e disse que ia dar um jeito nisso e que ninguém ia judiar dos sobrinhos dele, não. Eu disse para o meu tio que ele precisava tomar muito cuidado, pois o tal gringo e a mãe dele eram pessoas perigosas. Meu tio foi embora e pediu para termos paciência que tudo ia dar certo. Quando a minha mãe e a dona Diaba retornaram, eu e meus irmãos ficamos caladinhos. Não contamos nada para elas sobre a visita do meu tio. Meu tio disse que ninguém tinha que saber sobre a vinda dele ali. Seria o nosso segredo. Ele prometeu que ia nos salvar. Tal gringo não estava em casa, tinha saído, pois segundo ele tinha uns compromissos. Eu tenho certeza, GRP, que foi Deus que mandou meu tio ali naquele dia e naquela hora. Os dias foram passando, até que num belo domingo de manhã, o tal gringo e a mãe dele estavam dormindo e a minha mãe estava lavando o banheiro. E aí bateram na porta. O próprio gringo levantou e foi atender a porta para ver quem estava lá. E quando ele abriu a porta, alguns homens entraram na casa armados. Quem estava ali liderando o grupo era justamente o meu tio. Meu tio disse pro cabra: quero que você e sua mãe saiam dessa casa agora. Ou vocês saem por bem,
ou vocês vão sair por mal, mortos. Minha mãe saiu de dentro do banheiro assustada. A gente levantou também, e aquela velha safada da dona Diaba, que judiava da gente, fez cara de santa, fingindo ser uma senhora de idade inofensiva, e começou a dizer que estava passando mal com aquela situação. Claro que na hora eu percebi que era tudo fingimento dela. O tal gringo disse para minha mãe que era para ela mandar aqueles cabras embora. E foi aí que eu criei coragem, abracei minha mãe e falei para ela: não, mãe, o tio veio nos salvar desses dois monstros. Por favor, não podemos continuar sendo judiados por eles. Minha mãe começou a chorar e me abraçou e ficou calada. Então meu tio entendeu o recado e pediu para que os cabras engatilhassem as armas. E aí meu tio falou pro tal gringo: quero que você e sua mãe peguem as suas coisas e saiam dessa casa agora e não voltem mais aqui. A tal dona Diaba, que dizia estar passando mal, de repente do nada ficou ótima e furiosa começou a maldizer o meu tio. O tal gringo disse que isso não ia ficar assim e que o meu tio não sabia com quem estava mexendo, ele iria se vingar. Meu tio, cabra macho, exclamou: eu sei muito bem com o que eu estou mexendo. Uma velha safada com um filho mais safado ainda que judia de pessoas inocentes. Segundo meu tio, minha mãe poderia se relacionar com quem ela bem entendesse. Afinal, ela era viúva. Só que a pessoa que ela arrumasse não poderia machucar os sobrinhos dele. O gringo e sua mãe pegaram as suas coisas e vazaram da nossa casa, graças a Deus. Minha mãe agradeceu ao meu tio pela ajuda e pediu desculpas a ele e confessou ao meu tio que muitas vezes ela pensou em tirar a própria vida. Ela não aguentava mais aquela situação e, ao mesmo tempo, ela tinha medo que realmente o gringo tentasse nos matar, caso ela colocasse ele e a mãe dele para fora. Meu tio disse que estava tudo bem e que ele iria ficar um tempo com a gente em casa, só para ter certeza que o tal gringo e a mãe dele não voltariam para se vingar. Minha mãe disse que o meu tio era muito bem-vindo e que ele poderia ficar na nossa casa o tempo que fosse necessário. Meu tio agradeceu aos amigos dele que logo foram embora. E aí meu tio também foi embora, pois foi buscar a esposa dele, para que ela pudesse ficar na nossa casa também. Enquanto meu tio esteve ali, não faltou nada na nossa casa. Minha mãe conseguiu arrumar um emprego e a nossa vida melhorou. Com 3 semanas que meu tio estava ali, algo inusitado aconteceu. Durante a madrugada, nossa casa foi atacada. Algo se jogou na porta da sala com tudo. Todos levantamos da cama e meu tio achou que poderia ser um ataque do tal gringo, tentando invadir a nossa casa para se vingar. Meu tio pegou a arma dele, engatilhou e pediu para que a minha mãe, meus irmãos e a minha tia ficassem trancados no quarto. Me puxou do lado e disse para mim: você, na falta do seu pai, é o homem da casa. Hoje você vai aprender que às vezes situações drásticas exigem medidas drásticas. Nunca aponte uma arma para ninguém, a não ser que seja necessário. Esse peste desse gringo deve estar achando que vocês estão sozinhos aqui na casa. O covarde quer matar uma mulher e seus filhos. Hoje ele vai morrer e não vai ir para o mesmo lugar que o seu pai foi. Sabe por quê, meu filho? Porque esse cabra é do mal e seu pai era um homem de bem. Foi aí que o que estava lá fora se jogando na porta da sala parou de se jogar na porta. E escutamos algo correr. Logo em seguida, aquilo começou a se jogar na porta da cozinha. Meu tio pediu para que eu ficasse em silêncio e ao espiarmos pela janela da cozinha, sim, JRP, faço um adendo aqui. A minha casa não tinha vitrô, ela tinha janela mesmo. Voltando ao relato, quando espiamos na janela, não vimos o tal gringo, e sim um bicho horrível. Aquilo se aproximou da janela e começou a cheirar o ar. Meu tio me puxou para perto da porta e aquele ser voltou a se jogar na porta da cozinha com tudo. E aí meu tio disse para mim, bem no meu ouvido: isso é um lobisomem. Eu, chocado, comecei a tremer e meu tio segurou no meu ombro e exclamou: vai para a janela. Quando ele se afastar, você me avisa. Eu vou abrir a porta e vou meter bala nele. Eu, aterrorizado, fui para a janela e fiquei a observar aquilo, que tentava derrubar a porta a todo custo.
Aquilo tinha pelos pretos, olhos amarelos, cara de gente, porém era um cão. Quando aquilo cansou de se jogar na porta da cozinha, se afastou da mesma, e aí eu dei um sinal pro meu tio que abriu a porta e meteu chumbo no desgraçado do bicho. O bicho correu e meu tio exclamou para mim: "Puta que pariu! Tem outro bicho aqui, não é possível?" Saí para fora e só vi o matagal balançando. Segundo meu tio, tinha outro bicho próximo do matagal. Ele viu o ser rapidamente e percebeu que esse outro bicho tinha pelos claros. Meu tio ainda atirou na direção do mato, mas os bichos fugiram. Entramos em casa, eu, atônito, mal conseguia respirar, e meu tio estava pasmo. Afinal, 2 bichos? Um já era surreal, que dirá 2. E quando a minha mãe saiu para fora do quarto, meu tio disse para ela: "Eu tenho certeza que aquele cabra que você se envolveu vira bicho. E a mãe dele também vira. Por isso que ela pulava a janela para sair à noite na surdina." Como eu tinha contado isso pro meu tio, já arrepiei, ele juntou os pontos. Minha tia na hora disse para mim: "Menino, e por que você não avisou sua mãe?" Minha mãe, então, disse para minha tia que eu tinha comentado com ela que a dona Diaba tinha pulado a janela, mas ela achou que era coisa da minha cabeça. E aí a minha mãe me questionou: "Não foi só uma vez que ela fez isso, meu filho?" Eu na hora disse para minha mãe: "Não, isso aconteceu outras vezes com frequência." E aí eu contei que eu tentei avisar minha mãe, mas ela vivia num sono profundo, não acordava por nada. E quando eu disse isso, meu tio na hora exclamou: "Esse peste devia te dopar, Maria." E como uma coisa acaba ligando a outra, minha amiga GRP, a minha mãe disse que o tal gringo, sempre que saía para trabalhar, dava um copo de leite bem quentinho para minha mãe beber. Como a minha mãe não conseguia arrumar emprego, ela vivia nervosa. E o tal gringo dizia que leite quente era muito bom para fazer a pessoa dormir. Meu tio, rindo, disse para minha mãe: "Até onde eu sei, o leite não tem esse poder de dar um sono profundo que não se pode acordar quando é chamado." "Ah, minha filha, quem faz isso é calmante." Procuramos o tal calmante por toda a casa, mas não achamos nada. Tudo isso foi muito difícil para mim e para minha família, minha amiga GRP. E com tudo que passamos, meu tio comentou que o vizinho dele estava querendo comprar uma casa no mesmo bairro que a gente morava. Então ele ia ver com o vizinho dele se ele não aceitava trocar de casa com a minha mãe. E foi exatamente isso que ele fez. Conversou com o vizinho topou. E como a casa do vizinho era menor que a nossa casa, o vizinho acabou se mudando para a nossa casa e ainda nos deu uma parte em dinheiro. Afinal, GRP, a casa ao qual morávamos valia mais do que a casa dele. Com isso, nos mudamos ao lado da casa do meu tio. Assim, meu tio ficaria em paz, pois iria nos proteger. O tal gringo e a sua mãe, Dona Diaba, nunca mais apareceram, nem na forma humana, nem na forma de fera. Meu tio contou para Deus e todo mundo que o gringo e a mãe dele viravam um bicho. A fama dos dois se espalhou, mas ninguém nunca mais ouviu falar deles, minha amiga. Se eles estão vivos ou não, não sei e nem quero saber. Com a morte do meu pai, a desgraça tentou se apossar da gente. Graças a Deus e ao meu tio, nos livramos desse grande perigo. Eu agradeço a você por narrar o relato da minha família. Que Deus abençoe você e abençoe todos os seus inscritos e inscritas do seu canal. Fiquem com Deus. Rômulo Lourenço. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistras. Agradeço a meu inscrito Rômulo Lourenço, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um resto treva beijos. Meus amores e amoras, muitos inscritos pediram para que eu tirasse algumas dúvidas para vocês com relação a ajudar o canal a crescer através do Pix do canal. O Pix do Eu, Você, os Mistérios da Escuridão agora é eu, você e os mistérios da escuridão @gmail.com. Tudo junto em letra minúscula, meus amores e amoras. Já repete, qual valor eu posso doar para o canal?
o valor que vocês quiserem. Seja 5 centavos, 10 centavos, R$ 1, até valores maiores. A ajuda, desde que seja de coração, é muito bem recebida, meus amores e amoras. Doação não se estipula valores. As pessoas doam o que quiser e como quiser, se quiserem e se assim puderem doar. Fique então esclarecido para vocês, meus amores e amoras. Prometo que sempre vou estar colocando esse áudio aí nos relatos do canal. Doem à vontade, para que assim eu possa estar comprando coisas novas para a melhoria do canal, como uma webcam nova, microfone e até mesmo fazer um banner para os fundos aqui quando eu faço a live e deixar assim tudo mais bonito para a visão de vocês. Tudo que seja benéfico ao canal. Fiquem à vontade para fazer a doação. Não esqueçam, o Pix do canal é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo junto e sem letra maiúscula. Sempre vai estar fixado no comentário principal e na descrição do canal. É só copiar e colar para realizar o Pix. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto e misturado. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora para a Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vocês mistérios da escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Seus Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já a vocês, gratidão. Extrava salve carinhoso aos membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fernando Aparecido da Silva, Marcos Souza e Ivete Fagundes. Extrava salve também para Gleison Rodrigues, Ulisses Vieira de Melo, Roberta de Souza Camargo, Sandra Almeida de Mendonça, Elizabeth Mino. Notícias sobre a saúde, Regina Silva, Valdineia Oliveira, Priscila Cristina, Santo Cris, Conceição Badaro, Minas Gerais. C.V. Luciana Mendes, Newton Franzon, Alair Moraes, Andréia Mar, Maria Aparecida, Noemi Pasturiza, Nilce do Lago, Evaldo Ribas, Hermília Eustáquio da Silva, Flávio Júnior, bora dar uma força pro meu amigo Flávio Júnior no canal dele do YouTube. Só lembrando que o Flávio Júnior é cantor. Brenda Lilian Correia, Carinha Diva do Paraná, Maria Joana de Paula, Joanete Rocha P. Silva,
Elizabeth Pinheiro, Kutaren, Sabrina Hardcover, Natasha Lins, Morena Novaes, Rafaela Francisca, Kirliane Ergues, Francineide Souza, Luz e Gratidão, Glaidson Santana, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Tiva do Milkshake, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida. Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.